Bom, pessoal, então nós vamos dar continuidade aos gases perfeitos, só que agora a gente vai falar de uma lei específica, a lei de Kepler, tá? A lei de Kepler, que nada mais é os gases perfeitos ajudou a desenvolver a termodinâmica. E foi a partir da termodinâmica, o desenvolvimento dela, o auge, né, desenvolvimento dela, que nos deu aí a física moderna, né, a física quântica. A partir dela, no estudo dela, que a gente começou a falar sobre a física quântica. Então vamos lá. Até agora, nós trabalhamos até esse ponto aqui, nos últimos dias aí, na última semana, intensificamos nesses exercícios. Agora, para nós terminar essa etapa aí, nós vamos falar sobre equações de Kepler. E aqui eu vou precisar muito da ajuda de vocês, para a gente poder concluir isso aqui, no máximo aí 2 aulinhas, né, uma semana, no máximo 2 semanas, para a gente concluir aí com feitura dos exercícios e assim por diante. E esses exercícios eu vou também estar deixando lá no Classroom. Tá? Hoje nós vamos resolver alguns aqui, mas alguns vai ficar lá no Classroom. Então nós vamos ver a equação de Kepler, como é que a gente vai montar essa equação, o que é uma constante universal do gás, como é que ela surgiu, a lei geral dos gases, né? Agora a gente vai voltar no conteúdo anterior, e a mistura física dos gases, né? A gente tem uma ideia das misturas físicas dos gases. Então bora lá. Bom, um resumo que nós fizemos até agora, até o momento, podemos fazer até o momento, e chegarmos nessa conclusão aqui. Na realidade, isso aqui vai estar, a gente viu, né, PV sobre T, que ele dava uma constante, quando tinha a temperatura constante, uma transformação isotérmica, né, ou uma adiabática, nós tínhamos a pressão inversamente proporcional ao volume, e aí nós tínhamos uma constante K. Então, jogando tudo isso aqui para o outro lado, nós teríamos um KT ali, na primeira lei, que é a lei do Boyle. Contrapartida, se nós tivéssemos uma PT, né, PT, P sobre T, nós teríamos o volume constante. Então, nós teríamos uma constante aqui, dividido por um volume constante. Beleza? Esse volume constante nós chamamos lá de isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Tudo sinônimo, palavras sinônimos, né? Palavras técnicas, mas sinônimos, para dizer que o volume era constante. Ou nós tínhamos VT, né? Onde nós tínhamos um K3 e uma pressão aqui inversamente proporcional ao volume. Então, nesse caso aqui nós tínhamos a constante, e quando era a pressão constante, nós tínhamos a transformação isobárica, certo? Então, assim, nós não podemos esquecer ainda que se a pressão do gás é produzida pelo choque de partículas, né, com as paredes do recipiente, a pressão é uma função de números de partículas, né, e da massa desse gás. Isso aqui nada mais daquela definição que a pressão é a razão da força pela área. Quanto maior a força, maior a pressão. Quanto menor a força, menor a pressão. É inversamente proporcional à área. Quanto maior for a área, menor a pressão. Quanto maior for a área, quanto menor for a área, maior a pressão. É inversamente proporcional. Então essa é a definição, né, quando as partículas chocam-se com a parede do recipiente. Então esse aqui era um resumo que nós vimos durante esse período aí, para falar sobre gás perfeito nas 3 leis. Agora a gente vai pegar essas 3 leis e nós vamos juntar elas.
Quem fez isso foi esse cara ele é chamado de Benoit, cadê? Tá aqui. Benoit, ou Benoit, Paul Emily Clapeyron. O tempo de vida dele foi de 1979, aqui 66 anos aproximadamente, né? Dependendo da data, mas aqui vai dar 66 anos. O tempo de vida desse indivíduo. Que estabeleceu a equação relacionada às variáveis de um gás, pressão, volume e temperatura. Então ele pegou a equação, né, que nada mais é que as leis de Boyle e Gay-Lussac e Charles, e fez um pacotão. Nós queremos chegar nessa aqui, ó, nRT. Como é que nós chegamos nessa equação que ele criou, que ele estudou, para a gente poder desenvolver nossos trabalhos. Muito bem. Então começamos aí com a dedução dessa lei. Então a princípio nós temos essas informações aqui, como eu já falei lá na primeira tela, nada mais é do que PV sobre T, e aí eu vou ter uma constante. E todas as três leis, lei de Boyle, de Gay-Lussac e de Charles, nós tínhamos sempre uma constante, né? 1, 2 e a constante 3. E a gente considerava sempre a mesma massa. A massa também, em todos os três leis, a massa também era constante. Tá? Então, isolando a pressão, aí nós vamos ter esta situação aqui. Muito bem. Essa constante K, né, que depende da natureza do gás, que tipo de gás que eu estou utilizando, para a gente poder calcular, nós vamos precisar de duas grandezas. R é uma constante de proporcionalidade, certo? Na realidade, nós vamos chamar ela constante universal dos gases perfeito, é esse nome que nós vamos dar para ela, né? Constante dos gases perfeito. E esse M maiúsculo aqui a gente já conhece aí do passado, né? Bem recente, eu não fiz nenhum exercício onde você teria de calcular, agora nós vamos fazer algum exercício sobre isso, que é o N. O N é um número de mols, números de moléculas, que é dado pela massa do gás, que é dado em gramas, pela massa molar desse gás, que também é dado em gramas. Logo, a quantidade de mol é um valor adimensional, ou seja, ele não tem unidade, certo? Nada que ele seja representado. Então, K, substituindo o K com R sobre M, nós vamos ter isso aqui, ó. Até vou melhorar aqui, ó, pegando esse P, é K, M, vezes T, tudo isso aqui dividido por V, sabendo que o K nada mais é do que o P, né, vai ser igual ao K, nada mais é do que R sobre M, vezes a massa, vezes a temperatura, certo? Aqui o que eu fiz, ó, nessa segunda, passando para cá? Aí eu peguei, isolei o R aqui, né, tirei lá, porque aqui está multiplicando mesmo, então não tem problema. E juntei esses dois aqui, ó. Quem é esses dois? É justamente isso aqui, ó. Então, se a massa sobre a massa molar é igual ao N, então pegar esse cara aqui e substituir por M. Então nós vamos ter o seguinte, até aqui, ó, ele pegou esse V e passou para cá. E ainda continuou com M aqui. O que nós vamos fazer? Pegar esse M sobre N, M minúsculo sobre M maiúsculo, né? A massa do gás pela massa molar do gás, nós vamos substituir por N, trocar isso aqui por N. Aí a nossa equaçãozinha ficou PV nRT. Essa é a equaçãozinha geral que nós vamos utilizar, né, a equação de Clapeyron, para nós calcularmos ou a pressão, isso aqui é uma constante, isso aqui vai depender da massa do gás, que é o número de mols, isso aqui é uma temperatura, que ela pode, dependendo da transformação, ela pode ficar constante, né? E aqui nós temos o volume.
Então, se nós quisermos calcular a pressão, nós vamos ter nRT dividido por V. Se eu quiser calcular V, nRT sobre P. Se eu quer calcular o T, então vai ficar T é igual a PV sobre, passa para cá, NR. E assim sucessivamente. Essas duas aqui, isso aqui vai depender do gás, né? Vai depender da quantidade, o valor da massa desse gás. Muito bem. Falar um pouquinho mais da constante de universal dos gases. Bom, pessoal, uma denominação aqui, então, condições, Czão, normais, Nzão, de temperatura, T maiúsculo, e pressão, que é minúsculo. Então, CNTP é condições normais de temperatura e pressão. Na física, temperatura total, essas grandezas aí, temperatura 0 graus ou 276 Kelvin, pressão 1 atm, 1 mol de partícula do gás, né, qualquer gás aí ocupa um determinado volume, que vai ser sempre de 2,4. Então, quando eu falar condições normais de temperatura e pressão, então eu já estou dando aqui, ó, pressão, temperatura e volume. Se eu pegar tudo isso aqui e colocar nessa formulazinha aqui, nós vamos ter o que? Nosso valor do gás. Ó. Então, pressão 1 atm, 1 mol, que é um N, ó, então pressão, volume, 1 mol e uma temperatura. 0 graus Celsius, né, ou 273 Kelvin, né, temperatura absoluta. Certo? Então aqui, ó, se tu pegar isso tudo aqui e pegar o Calculation Station aqui e dividir isso tudo aqui, ó. Então vai ficar 1 vezes isso aqui, vai ficar 1 vezes 22, não sei por que eu estou fazendo essa multiplicação. E dividido, deixa eu ver aqui, tira ali, ó, dividido, cadê a divisão? Dividido por 273. Olha o que aparece. 0,82 aqui, dá para arredondar, mas a gente vai tratar, manter só 0,82, tá? Se eu quiser colocar, eu botava 0,821, então aqui, ó. R 0,821, então, para ficar mais próximo do real. ATM, litro, mol por K. Então eu posso até melhorar isso aqui, escrever dessa forma aqui, por exemplo, vezes 10 na menos 2, né? Que deslocou duas casas para a direita, ó. Menos 1, menos 2. ATM litros por mol K. Show? Então, essa seria a situação. Olha aqui, ó, na CNTP, ou seja, condições normais de temperatura, nós calculamos aqui a constante universal dos gases. Bom, então essa constante, o que ela é? Uma grandeza, né? A grandeza R é uma constante física, assim possui unidades que, ao serem mudadas, produzem alteração no seu valor numérico da constante. Se eu mudar essa TM por litro e colocar Joule, o valor inicial já muda, 8,31 joules por mol por Kelvin, né, multiplicado por Kelvin. E se eu colocar a quantidade de calor, né, aí vai ficar calorias mol Kelvin. Mas normalmente nós vamos trabalhar com essa aqui, tá? Com essa aqui. Se aparecer alguma coisa, eu faço o exercício antes e apresento umas outras versões para vocês também fazerem. Bom, aqui fazendo aí uma analogia. Quando uma pessoa sopra o bico do balão,
que é o caso aqui dessa moça aqui, ela está injetando ao ar no interior um número de mols, que é N, número de mols, está aumentando, claro, cada vez que ela sopra, ela está jogando mais moléculas. As partículas lá chocam-se com as paredes internas, então nós vamos ter lá uma pressão, força sobre área, forçando-as, né? Forçando-as as laterais do balão. Devido à elasticidade da borracha, o balão aumenta de volume. Nessa situação, estão sendo alterados o número de mols, N, a pressão P e o volume, certo? A temperatura ela pode estar se mantendo constante até um certo momento, porque ela vai se resfriando, mas até um certo momento vai mantendo a temperatura, aproximadamente 36 graus Celsius, se for, caso, a temperatura corporal dela. Beleza? Bom, da lei geral dos gases, que nós aprendemos lá atrás, nós temos o seguinte: quando determinada massa de gás perfeito, massa constante, ó, tá vendo? Massa constante, sofre uma transformação em que as três variáveis, pressão, volume e temperatura, se modificam, pressão constante, isobárica, volume constante, isocórica, e temperatura constante, isotérmica, ou isotermo, né? Podemos usar a lei de geral dos gases, que essa lei é obtida a partir da equação de Kepler, né? Na realidade, a gente começou de trás para frente. Para tanto, suponhamos que, bom, pelo menos estava na sequência do livro que eu trabalhei. Para tanto, suponhamos que certa massa de gás perfeita encontra-se inicialmente no estado definido por P1, V1, T1, que é essa situação aqui. Então eu tenho uma certa pressão, eu tenho um certo volume, uma certa temperatura, certo? Sofrendo uma transformação, ou isobárica, isovolumétrica, ou isotérmica, etc. Essa mesma massa de gás passa para o estado definido por P2, V2, S3. Então nós aqui estamos numa outra situação, aqui a pressão 2, aqui a pressão 1, temperatura 1 e volume 1. Nós vamos ter uma pressão 2, uma temperatura 2 e um volume 2. Né? Se aplicarmos a equação de Kepler separadamente para essas situações, nós temos o seguinte, ó. Nós vamos ter P1, V1, nRT1, né? A original é PV, nRT. Então, se eu estou falando da pressão 1, volume 1 e temperatura 1, porque essas aqui são constantes, porque a massa, ele já falou que é constante, então o número de mols vai ser constante. E o R aqui, ele é uma constante, né, que é 0,082 atm, litros, mol e K. E aí nós vamos ter essa situação aqui, isolando aqui, nós vamos ter essa relação. E aqui, nRT, para qualquer gás, ele vai estar na mesma situação. Ele mudou de estado 2, então T2 aqui isola nRT, então o T2 vai ficar dividido PV, né? Nós vamos ter o R2. Se nós juntarmos aqui, se isso é igual a isso, então isso aqui eu vou jogar e vai ficar igual a esse cara aqui. Podemos igualar. Então nós temos P1, V1, T1 que é igual a P2, V2, T2 e assim por diante. E aí nós podemos ter PN, VN, TN, ou seja, N pressões, N volume, N temperaturas. Ok? Muito bem. Para tanto, nós podemos utilizar e fazer a mistura dos gases. Vamos ver aqui, as misturas dos gases. As misturas dos gases. A mistura dos gases perfeitos é uma reunião de dois ou mais gases ideais, de forma a não ocorrer reações químicas entre eles, né, entre suas partículas. Isto é, a interação existente são extremamente física, não química.
Então as moléculas não vão se interagir entre si, mas elas vão ter uma interação física, não vai alterar o gás, né? Não vai alterar. Vai misturar os seus gases, mas não altera nenhum nem outro. Então, cadê aqui? Então, ao calcular a grandeza física associada à mistura, devemos lembrar que sempre numa mistura de gases perfeitos, o número de mols está associado igual à soma de números dos mols dos gases componentes, né? Componentes. Então, assim, aqui é um gás, então ele vai ter uma quantidade de N, aqui é o segundo gás, vai ter uma quantidade de N, e assim sucessivamente, N gases misturados. Então, a equação de Kepler, pegando a equação de Kepler, né, PVNRT, isolando o N, nós vamos ter isso aqui, né, que a gente já viu, né? ATM, litros, R, aí o R aqui é ATM, litros, mol, K. E aí nós temos a temperatura K. Corta isso com isso, corta isso com aquilo, ATM com ATM, o que vai sobrar? Mol. Né? Porque vai adivinhar, ele vai ficar para cima, tá? Mas no fim vai sobrar um mol, que é a quantidade de partículas. Então, calculando o número de mol de cada gás, nós vamos ter, ó, N1 calculamos, N2 calculamos, N3 calculamos, N e calculamos. Então, nós vamos ter aqui a somatória, né? A somatória de N's moléculas desses gases. Então, é como se eu pegasse assim um saquinho de feijão, grãos de feijão preto, os grãos de feijão vermelho e os grãos de feijão carioca. Então, nós teríamos aí um saquinho, né? Um saquinho de feijão aqui, de feijão preto, um saquinho de feijão vermelho, né? Vermelho, e um saquinho de feijão carioca. Então, se eu pegar a quantidade que tem aqui, aqui tem N1, aqui N2, aqui N3. Então, a N mistura seria N1 mais N2 mais N3. E aí eu teria a minha misturinha de feijão. Seria um feijãozinho meio colorido. Fechou? Então, é exatamente isso que está acontecendo nesta página, né? A mistura, né? E vai ser calculada dessa forma. Cada um com a sua pressão, cada um com o seu volume, cada um com a sua temperatura, e aí mistura tudo. Bom, aí o resultado daquela mistura, que nós vimos na tela anterior, cadê? O resultado dessa mistura que a gente viu na tela anterior, nada mais é do que um valor desse. Seria a nossa expressão 1. Então, assim, se nós temos pressão M, volume M, ou temperatura M, que é da mistura, e somarmos cada situação, né, cada PVT de cada gás, então nós vamos ter aí que o A mais o B, nós temos A mais B. Portanto, a pressão do recipiente A vezes o volume do recipiente A dividido pela temperatura do recipiente A, soma tudo com a mesma situação do recipiente B. Aí nós vamos ter a nosso N, né, nossa PM, nossa pressão de mistura, volume de mistura e temperatura de mistura. Simples assim, tá? Então, nessa ilustração aqui, nós temos aí os gases A e B são misturados fisicamente em um terceiro recipiente. A mistura terá um número de mols N igual à soma dos números de mols de cada um. Então, a ideia é de pegar um saco de feijão vermelho mais um saco de feijão preto, somar se uma tem 100 outra tem 100, nós vamos ter 200 ali em um gás específico, né? Bom, pessoal, até aqui foi o que a gente
é sobre as relações das pressões, volume e temperatura desses gases aí. Nada mais do que isso, né? É só pegar as 3 leis e criar uma única lei. Na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou fazer a resolução desse exercício aqui. Até o momento, fim, mas vai ter um novo começo. Até mais.